A apresentação ela foi resumida, né, conforme pode ser mostrado aí na tela. Bom, então vamos iniciar, né, dando uma inserção geológica. O trabalho está localizado, né, no norte do Brasil, na província Carajás, que representa registro único na porção sudeste do Craton Amazônico. É Opa, compartimentada licença. no domínio Rio Maria, a sul, né? Compõe terreno greenstone típico, e na porção norte no domínio Carajás, que apresenta... Não está sendo mostrada na tela? Olha, pra mim aqui não, viu? O Rafa, não, você não tá vendo? Não, os demais estão? Eu Eu tô vendo aqui, Boa. Rafa. Tá. Bom, então... Vou sair rapidinho e já volto. Então, peraí, só um minutinho. Ok. Eu acho que tá carregando, porque tá chovendo bastante aqui, mas pode continuar. Se der algum problema, eu aviso, tá bom? Tá bom, professor. Bom, então, o domínio Carajás, né, retomando, na porção norte, ele apresenta rochas de alto grau metamórfico, imbricado, né, ao terreno Greenstone Belt. Além disso, né, essas sequências estão justapostas a sequências metavulcano-sedimentares do Neo-Arqueano pelo sistema Carajás, com o sistema Strike Slip cinzento, né, na porção norte, na porção central o sistema Strike Slip Carajás e o sistema Canaã a sul. Então, no Neo-Arqueano, nessa distribuição também é possível encontrar granitóides e rochas máficas ultramáficas, né? Espacialmente delineada nesse sistema, principalmente na porção central e norte, as sequências sedimentares paleoproterozoicas e, aparentemente, né, pelos documentos cartográficos do Serviço Geológico do Brasil, os granitos anorogênicos de 1,88 não são afetados por esse sistema. Localizados, né, ao longo do sistema Carajás, né, de cisalhamento Carajás, estão os depósitos de OCG, que apresentam distribuição no tempo geológico, né, com mineralizações reconhecidas no Neo-Arqueano, como depósitos World Class, né, na porção do Cinturão Sul, né, a exemplo da mina de Sossego, e na porção norte, né, o depósito Salobo. Então, a partir do entendimento, né, da sobreposição dessas mineralizações no tempo, torna-se importante, né, a compreensão de depósitos ainda pouco compreendidos do ponto de vista da deformação, como o depósito Pantera, na porção oeste. Logo, o objetivo, né, do trabalho é fazer, né, uma caracterização nessa área. O depósito ele está hospedado, né, por granitóides mesoarqueanos e localizado nessa zona de cisalhamento conjugada, na direção NE e NW. Bom, a partir da contextualização, né, então, nós já tratamos um pouco dos objetivos, mas reforçando, definir o controle estrutural do depósito de óxido de ferro, cobre, ouro, pantera e definir as idades do evento de mineralização e deformação. Só fazendo um review, o professor Rafael está conseguindo visualizar na tela? Falhando, viu? Tá indo e voltando.
Tá indo e voltando? Isso. Podemos sair e entrar na apresentação de novo para ver se resolve também. Não, você que sabe, se não lhe atrapalhar. Eu acho que eu vou integrar diferentes métodos de modo a cobrir uma escala regional, macroscópica e microscópica, subsidiando essa análise estrutural. Então, os dados aerogeofísicos, as principais estruturas regionais foram definidas a partir da magnetometria, enquanto a distribuição das alterações hidrotermais através da radiometria. Os dados de campo permitiram validar essas informações e coletar, né, os dados estruturais na escala de afloramento, usando bússola convencional, e na escala de testemunho de sondagem foi utilizado o equipamento Wikelogger da Reflex. Então, também fizemos a coleta de amostras orientadas para subsidiar os estudos seguintes de petrografia, né? Então, a petrografia busca compreender, né, a trama dessas rochas deformadas e a relação dos minerais da assembleia mineral hidrotermal na trama dessas rochas, bem como a procura de geocronômetros que subsidiassem, né, o entendimento dos processos tectônicos na área. Então, um dos principais minerais que nós encontramos foi a titanita, e por isso que nós caminhamos, né, a partir daí com ela no estudo. Então, os cristais foram caracterizados, depois vamos dar detalhe a essa caracterização, e posteriormente, né, a geocronologia urânio e chumbo da titanita, realizada aqui no Lagis da Unicamp. Então, o controle, né, que o trabalho vem trazer, né, é o detalhe, né? Então, a lâmina aí é um exemplo, a espessura é cerca de 100 micrômetros, então nós mapeamos os cristais ao longo da lâmina e definimos quais as microestruturas que esses cristais estavam relacionados, né? Então aqui é possível observar uma microestrutura, né? Uma kink band e a disposição desses cristais na kink. Então nos permite atribuir, né, através da datação, uma idade à deformação nessas rochas. Bom, então vamos aos resultados. A partir então da análise descritiva, né, que nós realizamos em diferentes escalas, vamos apresentar esses dados. Então, como foi apresentado na geologia local, o depósito está hospedado por granitóides, né, então pode ser visto uma textura fanerítica grossa à média nas porções distais com enclaves. E aqui na zona mais próxima do depósito ocorrem protomilonitos, né? Aqui um granitóide de protomilonito em 3, com cristais de titanita 1, um contato fechado a cristais de biotita 1. Bom, né? Na escala regional, o que nós podemos observar através dos dados de magnetometria é o contraste que há nessa porção central, né, por feições anastomosadas, sigmoidais, que estão associadas a estruturas conjugadas na direção NE e EW, né, onde os dados de campo permitem reconhecer uma foliação subvertical anastomosada com uma lineação do tipo, né, direcional e também oblíqua à direção EW principal. Há uma partição da deformação ao longo do que caracterizamos como zona de cisalhamento Ourilândia, onde as porções mais periféricas, né, distais à zona de alta deformação, tendem a apresentar uma deformação intermediária com estruturas que vamos destacar em seguida. Bom, então na zona de alta deformação, nós temos o contrato entre um milonito e um protomilonito. Essas estrelas que aparecem na tela de vocês são as amostras que foram
datadas, né? Então, sempre nós trazemos esse controle, né, na escala da orientação das amostras. Então, aqui é possível observar em B, né, uma foliação adensada numa profundidade em torno de 500 metros. Já em afloramento, a gente vê um par de foliação SC incipiente, né? Então, na porção intermediária, onde aquelas feições geofísicas já são mais simétricas, né, nós conseguimos ver o deslocamento de fraturas antitéticas por zonas de cisalhamento, a presença de veios em echelon de quartzo. Além disso, né, um par de foliação SC, uma zona de cisalhamento localizada, veios de epidoto são imbricados, né, nessa foliação, ambos indicando, né, uma movimentação destral que difere da principal do cisalhamento ao longo da zona de alta deformação, né, onde predominam feições sinistrais. Associado a essas zonas de cisalhamento subsidiárias na direção NW, há uma lineação de estiramento de baixo ângulo, né, subhorizontal para esse eixo, como pode ser visto na imagem em H. Bom, a partir dessa visão dos dados de campo, né, nós coletamos ao longo da zona de alta deformação, da zona de cisalhamento Ourilândia, e na zona proximal do depósito, algumas amostras, né, todas elas orientadas de modo a verificar as microestruturas que aquela trama quais as microestruturas na trama. Então, aqui em A é possível ver feldspato potássio fraturado, em B, vênose de escapolita, nessa escapolita variedade meionita, em C, uma feição de sigmoide, né, em cristais de anfibólio. Em D, nós observamos uma mácula de deformação espessa em cristal de albita, ambas para amostras orientadas na direção NE. Ao longo da direção EW principal e associada a uma lineação mineral strike slip ou direcional, nós temos cristais de titanita 2 orientados preferencialmente à direção da foliação S e SC'. E essencialmente em uma amostra, né, com alta inclinação na direção EW e uma lineação oblíqua, né, em torno de 40 graus, para NE, um caimento para NE, nós verificamos essas feições, né, como vênulas de apatita 1, actinolita 1, actinolita magnetita 1, a fragmentação no estilo dominó de cristais de actinolita e essa fragmentação coalescendo com microdobras de arrasto com magnetita e cristais de actinolita. Em uma mesma lâmina, né, nessa direção EW principal e associada com a lineação direcional, nós temos a fragmentação, né, de cristais de epidoto por bandas de cisalhamento antitéticas. Em zonas numa porção, né, oriental do biotita quartzo milonito, nós temos um registro da zona de cisalhamento em microescala, como visto em K, ao estiramento dos cristais de quartzo, como visto nessa microestrutura, né, Sherben-Boudin. Em L é possível observar um porfiroclasto de magnetita 2 tipo delta, né, ambos, né, sugerindo essa movimentação destral com sombra de pressão, né, com cristais de apatita 2, que aqui se encontram em contato fechado por cristais de biotita 2 ao longo da foliação C'. A Kink Band situando o cristal de titanita 3 e pontualmente, né, ao longo dessa rocha, nós verificamos alguns cordões de calcopirita 2 em associação, né, com a albita 2 e epidoto 2. Em uma amostra orientada na direção NW, também com lineação direcional, nós verificamos a fragmentação do feldspato e associada a essa fragmentação
cordões de titanita 3. Então, dando uma geral da alteração hidrotermal, nós teríamos uma alteração alcalina localizada e restrita, composta por feldspato potássico e albita, uma regional composta por do tipo sódica cáustica, composta por albita 1, né, principalmente, sendo um footprint, né, a presença de veios de albita e epidoto, né, que é uma feição de lajedo, e a mineralização ela apresenta afinidade com a zona cáustica férrica, né, em paragênese com actinolita, magnetita 1, apatita 1 e os minerais de minério, né, calcopirita 1, e também ocorrem pirrotita niquelífera e milerita. Aqui em G é possível observar bandas, né, finas inferiores, com espessura inferior a 1 centímetro, de biotita 2, que são localizadas, e aqui em B, vênulas tardias de clorita, né, que cortam essa associação. Bom, então partindo para o dado de geocronologia. A geocronologia in situ, né, primeiro nós fizemos a classificação desses cristais para ver qual a relação deles na trama da rocha. Então, são rochas com um distinto grau de deformação ao longo de diferentes zonas de alteração hidrotermal. Então, a amostra do granitóide protomilonito, né, ela está na direção principal, EW, em uma lineação oblíqua, né, com inclinação média. Então, esses cristais, eles têm zonamento, né, e estão em contato fechado por biotita 1. Essencialmente, né, essa amostra de milonito, da alteração sódica cáustica do depósito de OCG Pantera, e com uma lineação direcional ao longo da direção principal, nós verificamos dois tipos de titanita, né? Um ocorre alongado e estirado ao longo de uma foliação S-C', e outro grupo ele ocorre como núcleos dispersos ao longo de uma superfície C, né? Já uma amostra do milonito, da alteração potássica silicificação, também com uma lineação direcional ao longo dessa orientação EW, ocorrem as titanitas 3, né, ao longo da Kink Band. Então, por último, nós temos uma amostra de feldspato milonito, e está na orientação NW e também com uma lineação direcional. Também ocorre com a reativação dessa zona de cisalhamento, né? Cisalhamento pedestral, com formação desses milonitos, como nós podemos ver, com uma lineação SE, E associada, né? E diversas microestruturas, né, que corroboram para esse cisalhamento. E ao longo da direção NW, né, a fragmentação de cristais de plagioclase associados com titanitas 3 na forma de cordão. Então, essas titanitas 3, elas ocorrem em Kink Band, que marca bem esse intervalo em 2.1 e 2.0 GHz. Bom, então, aqui a gente tem uma evolução conceitual, né? Não é regularmente numérica, né? Mas baseada no que a gente pôde obter do dado, né? Onde a gente teria uma titanita 1 relacionada com a biotita ígnea, os minerais da Assembleia Hidrotermal e ACG com a titanita 2, e os minerais da zona potássica silicificação relacionados com a titanita 3, né? E registros pontuais de calcopirita, né, sugeriam essa remobilização da mineralização em D2, com uma clorita ali tardia. Bom, então, fazendo uma comparação com os dados, né, que já existem na literatura e apresentam uma relação, né, com métodos geocronológicos mais robustos e consagrados na literatura, como o método em zircão,
nós podemos verificar que na rocha hospedeira do depósito Pantera, né, as titanitas 1, elas mostram uma relação temporal com zircões, né, aqui de 2,91 de Lopes 2018, né, ela tratou um quartzo de urito, e os trabalhos, né, de Silva e colaboradores, né, com grano de urito em 2022 e rochas sanoctoides, né, da suíte Orilândia em 2,94. Esse seria o contexto, né, da formação da crosta em Carajás e num período, né, de também seguido, né, da colisão entre os blocos, né, Carajás e Rio Maria. As titanitas 2, né, que apresentam uma relação temporal com outros sistemas isotópicos de depósitos do cinturão sul do cobre, né, como é possível observar aqui nos métodos, né, reniosmo e molibdenita, né, do depósito Pista em Sequeirinho, né, além dos depósitos Bacaba, Bacuri, né, relacionando outros métodos geocronológicos, né, como urânio e chumbo e monazite, né, ambos por Moreto e colaboradores 2015, né, em seus 2 trabalhos. Outros depósitos, né, como o depósito cristalino e o Visconde, né, utilizando o método chumbo em sulfeto de cobre, também são contemporâneos, né, esse intervalo, né, como colocado, né, por Soares e colaboradores para o depósito cristalino e Silva e colaboradores de 2015 para o depósito Visconde, né. E mais recente, Unger e colaboradores de 2021, né, em seu trabalho coloca, né, esses dados de urânio chumbo em monazita, destacando a temporalidade do depósito Santa Lúcia aqui também nesse intervalo de 2,7, né. Ele encontrou um único grão de monazita, né, no intervalo de 2,2 a 2,0, compreendido como D2, que também está a idade, né, que é encontrada em outros depósitos, por Previar e colaboradores, né, usando urânio chumbo e titanita no depósito Borrachudo, e por Moreto e colaboradores de 2015 no depósito Bacaba, né, nas zonas de alto teor. Esse intervalo, né, as titanitas 3 sim, estão dispostas temporalmente nesse intervalo. Titanitas 3 e feldspato milonito, né, não nos permitem fazer muito comparação, visto que elas têm um erro significativo, englobando, né, essas mineralizações associadas com o veio de quartzo paleoproterozoico, em torno de 1,88. Bom, então, o que nós trazemos aí é uma síntese, né, um bloco de diagrama, destacando, né, a heterogeneidade da deformação baseada nos dados de foliação e da distribuição das zonas hidrotermal, né, ao longo dos 2 furos que foram descritos, né, e a mineralização sendo marcada pelo poço ali, né, o shaft ali. Então, nós vemos que as zonas de alteração hidrotermal do depósito Pantera, elas apresentam relação espacial a uma anomalia positiva de urânio, né, e as rochas, né, encaixantes, né, hospedeira do depósito, apresentam uma anomalia positiva de potássio, né, em função à dificuldade sanoctoide, já destacada por outros autores. E os limites da zona de cisalhamento Orilândia é bem destacado nessas anomalias magnéticas ao longo dos mapas de primeira derivada e de amplitude do sinal analítico, né? Então, também é possível ver a respectiva localidade das amostras, né? E zonas com biotita e clorita que envelopam essa
dessa mineralização e associados ao contexto de desenvolvimento, né, da reativação da zona de cisalhamento na fase D2. Bom, então, o que nós podemos observar, né, pelos dados que foram apresentados, é que o depósito de ACG Pantera ele tem afinidade espacial e temporal com a zona de cisalhamento Orilândia. Essa zona de cisalhamento ela tem foliação predominantemente subvertical, na direção leste-oeste, e apresenta a ela estruturas conjugadas, né, na direção NE e também NW, que é a associação que apresenta que demonstra uma partição da deformação predominante em regime rústico. Os grãos de titanita mais antigos encontrados são reflexo, né, da rocha hospedeira, né, e refletem a cristalização dessa rocha. O desenvolvimento da zona de cisalhamento vai ocorrer em pelo menos 2 fases de deformação, onde a fase D1 síncrona, né, a cristalização de titanitas 2 em torno de 2,7 gigaanos. Essas titanitas são sim cinemáticas, as microestruturas de D1 que compõem a assembleia hidrotermal e ACG. Isso seria o principal indicador de uma evolução diacrônica a outros depósitos cupríferos do cinturão sul, como os corpos de ACG Pista e Sequeirinho da mina Sossego. Enquanto que a fase D2, entre 2.2 e 2.0, seria marcada pela recristalização de cristais de titanita 3 ao longo da Kink Band em trama, né, de milonito que marca o metamorfismo dinâmico, associado ao desenvolvimento da deformação 2. Isso, né, estaria associado com o retrabalhamento e a remobilização da mineralização do depósito de ACG Pantera no evento Transamazônica. Bom, então aqui algumas referências que usamos, né, ao longo da apresentação. A professora Carolina já agradeceu, mas eu gostaria de agradecer, né, primeiramente a Deus por eu estar aqui nesse momento, apresentando esse trabalho, e destaco, né, a contribuição, né, da OS, né, na PTF como cordões. Eu não dei muito enfoque para a idade, então vamos destacá-la, né, mas o que a gente já pode ver é que ao longo da zona hidrotermal do depósito de ACG Pantera, nós temos 2 populações de titanita e 2 idades distintas. Bom, então aqui, né, nós trazemos o granitóide proto-milonito. Embaixo o mapa, né, da estrutural, destacando a posição da amostra na posição oriental da zona de cisalhamento. Aqui é a amostra de mão, como vocês podem ver, né? Então, as imagens, elas destacam a caracterização desses cristais de titanita. Então, vocês podem ver que existe o zonamento, né, desses cristais, principalmente aqui no C, onde uma feição mais clara, né, marcada na feição mais clara e na feição escura, onde essa feição escura ela apresenta uma idade mais antiga encontrada, né, e o intercepto inferior é igual a 2.912 mais ou menos 88. Já a amostra, né, no domínio do depósito, né, de ACG Pantera, da zona sódica cálcio, as titanitas elas estão estiradas, como vocês podem ver aqui, ao longo de uma foliação C' e uma foliação S. A principal idade de cristalização dessas titanitas é em 2750, como indicado pelo histograma, e a idade de intercepto inferior apresenta 2747, mais ou menos 82 milhões de anos para esses 15 grãos. Alguns grãos, né, nesses núcleos dispersos de titanita, ao longo da superfície C, apresenta essa idade, como já apresentada na tabela anterior, né? E aqui a orientação da amostra ao longo dessa direção principal com uma lineação direcional.
Bom, então, o biotita quartzo milonito, que em contato, né, com numa zona próxima, né, com o do granitóide, o protomilonito granitóide, ele apresenta, né, os cristais de cianita ao longo da quinta band, e como pode ser visto, né, a distribuição das idades, elas apresentam um intervalo entre 2.2 e 2.0 com alguns grãos que são importantes. O plano de deslizamento, né, ao longo da quinta band, ele indica o sentido do cisalhamento, né, desse grão, e ocorre ainda, né, destoando dos grãos da idade interséptica inferior, né, que é igual a 2091, mais ou menos 39 milhões de anos. Ocorrem esses grãos dispersos que apresentam idade de 2.752, mais ou menos 20 milhões de anos, e 2.780, mais ou menos 20 milhões de anos. A amostra do feldspato milonito, né, também da zona do depósito, uma porção mais distal à mineralização, orientada na direção NW para essa lineação direcional. Os cristais estão ao longo dessa foliação SC, né, e a idade é igual a 1992, mais ou menos 246 milhões de anos, né? O erro reflete nessa distribuição das idades ao longo do Terra Rosenberg. Bom, então vamos, né, iniciar as discussões desse trabalho. Então, as rochas deformadas ao longo da zona de alta deformação, elas estão inseridas nesse contexto, né, da partição da deformação, onde nas zonas periféricas nós vamos ter feições mais simétricas, enquanto que na zona de alta deformação, feições assimétricas. Então, acoplado, né, a uma componente não coaxial, né, da deformação, nós teríamos a associação de uma componente coaxial, como pode ser visto no cisalhamento subsimples. Essas rochas, né, os tectonitos, né, com foliação SL, L, né, então nós podemos ver que uma análise tridimensional da deformação pode ser associada, né, com os eixos cinemáticos, onde o plano de cisalhamento seria representado pelos eixos AB, onde A indicaria o sentido do cisalhamento, e o B, a rotação, e C, ortogonal à direção do plano de cisalhamento. Então, já nesse acoplamento, né, nós temos uma lineação oblíqua. Uma transpressão ela é caracterizada por uma lineação transversa, como pode ser visto, né? Mas uma feição intermediária entre a transpressão e o cisalhamento subsimples seria o achatamento uniforme, onde essa lineação ela seria rotacionada, né, pela componente ao longo do plano de cisalhamento, né? Então, essas feições, em função da associação à deformação coaxial, permite-nos fazer referência, né, com os eixos na deformação coaxial, onde A seria o comprimento dessa zona de cisalhamento, o B a largura e o C a espessura. Em afloramento, nós verificamos que a zona de cisalhamento, Orilândia, ela tem uma espessura variável, que vai interferir diretamente nas feições simétricas na zona de alta deformação que nós verificamos e na rotação da lineação ao longo do plano de cisalhamento. Bom, então, esse diagrama ele vem representar esquematicamente os dados de campo, as microestruturas e os dados urânio-chumbo em titanito, né? Então, nessas porções periféricas da zona de cisalhamento, nós temos
feições simétricas, enquanto que na porção de alta deformação, feições sigmoidais, anastomosadas, né, tendem, né, à assimetria. Então, nas porções distais, nós conseguimos verificar a presença de veios em Echelon que destacam, né, esse encortamento na zona de cisalhamento. Fraturas antitéticas compõem, juntamente com esses veios, né, um sistema de Riedel localizado, enquanto que na zona de alta deformação, o par de foliação SC marca o sentido do cisalhamento sinistral predominante ao longo da zona, né? Existem inúmeros experimentos, né, realizados na literatura, né, nos trabalhos de Jordan, 1987, Godin e Tikoff, 2012, que demonstram, né, que feições não relacionadas à direção preferencial do cisalhamento podem ocorrer nas bordas, né, da zona de cisalhamento, como o que nós vemos nessas feições do par SC na zona de cisalhamento de direção NW. No depósito, né, Pantera, associado, né, essa movimentação sinistral e associada com o encurtamento, nós teríamos falhas reversas bem marcadas em microestruturas, né, por microdobras de arrasto, coalescendo a fragmentação no estilo dominó de cristais de actinolita, né, que estão em paragênese com a mineralização. Isso seria sugestivo, né, são cinemáticas, né, essas estruturas, a deformação 1, né, e ao longo dessa zona, falhas direcionais podem ser encontradas, né, e essas amostras da zona sódica cáustica do depósito Pantera apresentam titanitas com idade em torno de 2,7 giga-anos. Mas, de todas as feições que nós observamos, né, e os dados também corroboram a evolução dessa zona de cisalhamento em pelo menos 2 fases de deformação, onde a segunda fase ela estaria renunciar ao projeto, muito obrigado, a DIMB, né, por ter todos os recursos, né, e também dedicar, né, a minha orientadora, Carol, muito obrigado, né, por ter aceitado me orientar, para mim foi um privilégio. E ao Marco também, muito obrigado, Marco, por todo o comportamento e apoio, né. Então, eu estou um pouco sem saliva, mas eu vou continuar aqui. A gente não pode esquecer, né. Então, também eu agradeço, né, a minha família por todo o suporte, né. Obrigado ao professor Roberto Xavier também por todo o apoio, Gustavo Melo, da UFOP, professora Helena, muito obrigado por estar assistindo, né. Ao CNPq por disponibilizar a bolsa, né. Aqui no IG, né, todas as pessoas, da Ailton ali, né, Margarete, Érica, todos os professores que me ajudaram, né, o professor Mário José está aí, inúmeros, né, que me ajudaram nesse trabalho, né. O professor Tiziano está hoje aí na banca, os alunos também, muito obrigado, né, a gente foi crescendo junto aí ao longo desse tempo, então, muito obrigado mesmo. Te agradeço, também a UF,